De estar falando um pouquinho do meu trabalho e passar um pouquinho da experiência e por que eu cheguei até aqui hoje fazendo esse trabalho que eu tanto amo. Meu nome é Jaqueline, mas eu gosto de ser chamada de Gabi. É uma pequena homenagem ao meu pai. E se hoje eu estou aqui, eu também agradeço a ele, porque ele era uma pessoa muito espiritualizada e ele foi me passando muitos ensinamentos. E ao longo do tempo, a gente passa por tantos desafios na vida, né? E a gente busca respostas. O tempo todo nós buscamos respostas. E eu há mais de 10 anos busco estudar sobre espiritualidade, busco as minhas respostas e as minhas curas, né? Eu acho que todo mundo busca também a mesma coisa. Foi através de tantos ensinamentos, de tantos estudos, de tantas buscas que eu cheguei até aqui hoje para trabalhar como terapeuta holística e taróloga. Alguém aqui já ouviu falar sobre tarô? Alguém já se consultou? Alguém já tem experiência? Então, o tarô hoje, ele me trouxe uma ferramenta de ajudar as pessoas. Essa ferramenta tem várias formas de a gente ajudar. Não só o tarô, tem outras também, mas o tarô é o ponto principal do meu atendimento. E o tarô terapêutico tem uma diferença, porque tem o tarô, que a gente faz uma leitura mais direcionada ali, reta, não tem. Você só vai falar para a pessoa o que é a questão que ela está ali precisando de ajuda. Mas o tarô terapêutico, ele vem acompanhado de aconselhamento, ele vem acompanhado de curas, ele vem acompanhado de outras formas de estar ajudando aquela pessoa. Hoje eu conversando com o Bernardo, estava falando com ele, que como é difícil às vezes quando a gente está passando por um problema, às vezes a gente fica sem saber a quem pedir ajuda, né? Mas temos muitas ferramentas, mas às vezes a pessoa está perdida. E o tarô, eu não sei se vocês sabem, né, como que funciona. O tarô são várias figuras, né, são várias cartas, né? E através das cartas a gente consegue se conectar à energia da pessoa e consegue identificar ali a questão que ela está passando. Às vezes está tão assim na frente da pessoa, mas a pessoa não consegue compreender. E quando a gente senta na frente da pessoa e começa ali mostrar para ela as questões, às vezes, que estão trazendo bloqueios na vida dela, alguma coisa ali que está deixando ela, às vezes, triste, ela, às vezes, nem ela mesma sabe. E aí a gente consegue mostrar para ela através da leitura do tarô. A gente consegue mostrar ali a energia dela mesma, que ela mesma não consegue reconhecer. Então eu acho incrível como que o tarô consegue captar toda essa energia da pessoa. E às vezes até de pessoas que estão próximas a ela, né? Então, diante da leitura, a gente tem ali um aconselhamento, a gente tem ali um acolhimento da pessoa. E aí a gente vai fazer todo um trabalho de acompanhamento com a pessoa. Como que é esse acompanhamento, Gabi? A gente vai identificar qual é a questão, o que ela precisa. Eu trabalho com as mesas quânticas e radiônicas, que eu não sei se vocês conhecem também. As mesas quânticas e radiônicas também fazem ali um tratamento de cura, de alinhamento dos chakras, de limpezas, de questões até de vidas passadas que nós vamos trazendo, né, para a nossa vida agora. E é um trabalho bem amplo, né? Então, quando eu pego um paciente, eu falo que é paciente até, né? Porque a gente vai cuidando dele num todo. A gente vai cuidando ali. Geralmente, o paciente, quando a gente pega, a gente no mínimo fica ali 3 meses com a pessoa, né? Geralmente fica ali pelo menos 3 meses. Para a gente acompanhar, a gente tem que segurar na mão dele e ir acompanhando, apoiando, porque são etapas do tratamento. E a gente vai vendo o que essa pessoa precisa. Então não é só uma simples leitura, né? Quando alguém chega até a gente vai pensar que é só uma simples leitura. Não, a gente identifica tantas coisas ali, são tantas dores que as pessoas carregam de tanto tempo, né? Tantas questões ali que ela precisa tanto de ajuda. E é um trabalho que eu amo fazer de verdade, porque muitas vezes eu busquei também ajuda, muitas vezes eu tive respostas e outras eu não tive, né? Então foi através desses estudos que eu percebi que eu podia ajudar muitas pessoas, porque quando eu precisei, eu também tive dificuldade de conseguir essa ajuda. Então foi assim que eu comecei a caminhar. E foi engraçado que foi como se virasse uma chave, né? Essa parte de intuição eu sempre tive desde muito nova. E buscava saber por que eu tinha tanta coisa em sonho, por que eu via tantas coisas, sentia tantas coisas, tinha tantas sensações. Eu queria me entender, eu queria saber o porquê.
E chegou um certo ponto da minha vida que eu trabalhava em outra área, e eu não queria mais trabalhar naquela área, fiquei cansada daquela área, mas eu quero trabalhar em outra coisa. Foi quando eu dei um reset na minha vida. Eu falei, agora eu quero parar e cuidar de mim. E foi quando eu passei por todos os tratamentos que eu já tinha feito, os cursos, eu fiz todos os tratamentos em mim. Não que a gente fique curado 100%, né? A gente sempre vai ter mais alguma coisa que a gente vai precisar de cura. Mas eu fui sentindo tanto aquele acolhimento da espiritualidade em mim, eu fui sentindo tanta paz, tanta calma. Eu falei, eu quero compartilhar isso com as pessoas. E aí eu falei, a minha avó, ela fazia leituras, né, de cartas, e eu falei, acho que eu vou fazer essas leituras das cartas para mim. A princípio foi para mim, eu quero entender um pouco mais desse mundo. E foi tão interessante, que foi tão rápido, a intuição veio tão rápido, foi como se eu já tivesse estudado aquilo a vida inteira. Foi muito rápido. Hoje é até engraçado estar aqui com, né, um número de pessoas, e eu falo para muitas pessoas, só que eu não vejo, eu falo pela internet. Vocês conhecem o TikTok? Eu trabalho lá no TikTok. Lá eu faço as leituras, lá eu faço atendimentos, atendo pessoas do Brasil e até de fora do Brasil. Mas aí quando a gente encontra as pessoas, é muito bom, né? Você tem aquele aconchego de estar com a pessoa aqui pertinho da gente, é diferente, né? Mas a gente faz o atendimento online. O presencial até tem um espaço para fazer, mas hoje em dia, por causa do tempo, até prefiro fazer online, que a gente consegue atender mais pessoas. Então foi assim, eu comecei a atender primeiro pelo tarô. E quando eu vi que eu tinha aquela facilidade, vamos falar assim, de conseguir ver tantas coisas ali, eu falei, poxa, mas eu não posso guardar só isso para mim. Eu quero fazer para outras pessoas também. E fui fazendo primeiro com as pessoas perto, né? Depois eu falei, nossa, eu acho que eu posso ajudar mais pessoas. Foi quando eu entrei no TikTok. E foi incrível, porque foi muito rápido ali a quantidade de pessoas que chegaram até mim. Eu falo com a Brigana, né, que a espiritualidade traz pra gente as pessoas que precisam, né? É incrível. Quando a pessoa fala assim, nossa, mas eu precisava tanto dessa palavra, eu precisava tanto dessa ajuda, e você chegou na hora certa. Eu falo, a espiritualidade falou pra gente lá, né? Um encontro do outro. E foi assim o meu começo. Só que eu não estava satisfeita ainda só de trabalhar com o tarô. Exatamente porque eu entendi a questão da pessoa e queria ajudá-la, mas eu precisava de um pouco a mais. Só falar para ela a questão que ela estava passando, para mim não era o suficiente. Porque eu também tomava aquela dor para mim. Eu falava, poxa, eu preciso ajudar mais essa pessoa. O trabalho das mesas quânticas e radiônicas, eu aprendi há mais de 10 anos atrás. Mas eu não exercitava ele, né? Eu aprendi, mas deixei de lado. E eu vi que aquela era a hora que eu precisava. Eu entendi o porquê que eu tinha feito aquele curso há tanto tempo atrás. Que eu tinha aquela conexão. E aí foi assim que eu falei, não, eu vou complementar esse atendimento do tarô terapêutico. O tarô terapêutico é um tarô diferenciado, é um tarô que traz esse amor, traz esse aconselhamento, traz um tratamento também de cura. E aí foi quando eu falei, não, eu vou fazer também o tratamento da mesa. E fui complementando. Fora o tratamento da mesa, tem outros que a gente vai vendo o que o paciente precisa, como que eu vou tratar aquele paciente, vou fazer um diagnóstico do que ele precisa, e assim eu vou acompanhando ele. Então tem pacientes que a gente consegue liberar com 2 meses, com 3 meses, outros a gente já precisa de mais tempo. E é um trabalho que eu amo fazer, é um trabalho que eu sei que faz a diferença para muitas pessoas, muitas mesmo. Porque muitas vezes a gente se vê, acha, né, que nós estamos sozinhos. Como eu falei, não temos muito, assim, às vezes com quem compartilhar. E aí a gente lembra que tem aquela terapeuta, que está ali para nos ouvir quando a gente precisa, que está ali para nos aconselhar, para nos ajudar, dentro do que a espiritualidade nos permite fazer, né, para a evolução daquela pessoa. E eu falo que não é só eu aqui do lado de cá, né, a espiritualidade nos ajudando, que a gente consegue ajudar essa pessoa. Essa pessoa também tem que querer, né? Ela tem que entender, ouvir, compreender aquele momento que ela está ali, o que ela está passando por aquilo, porque todos nós vamos passar por desafios. Todos nós, não tem ninguém que não vai passar por desafios. E ela entendendo isso, a gente podendo apoiar ela ali, ela conseguir absorver melhor esse tratamento. Porque sozinha a gente não consegue fazer nada. A gente precisa
ter um trabalho em conjunto. Vocês já foram atendidos por alguma terapeuta que também fez a parte do aconselhamento para vocês? Que vocês gostaram, se sentiram bem? Então, assim, hoje em dia muitas pessoas não conhecem como que é esse atendimento. E muitas pessoas até têm preconceito, né? Não entende muito o que é aquilo ali. Então, eu falei, acho tão importante a gente passar um pouco do conhecimento, de como é poderoso esse tratamento que ajuda tantas pessoas e que hoje eu consigo levar isso para tantos lugares. Por exemplo, o pessoal que eu atendo que mora fora, lá não tem praticamente esse tipo de atendimento. Então, foi através de pessoas que eu atendi aqui, que eu consegui ser vista lá fora, por indicação, e também consegui ajudar pessoas de lá. E uma vai falando para a outra, né? Olha, tem um atendimento assim, assim, vamos lá. E esse atendimento foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E eu estou aí, cada dia aprendendo mais. Eu agradeço muito a casa, porque foi aqui, nessa casa, onde eu vim buscar respostas, que eu comecei o meu caminhar. Eu comecei a entender o que eu estava fazendo aqui, o que eu precisava aprender para eu evoluir, para hoje eu me sentir um pouco mais preparada para também dividir o que eu aprendi com as pessoas. Então, eu também falei com o Bernardo que eu também quero fazer um pouquinho desse atendimento aqui para vocês. Quero estar trazendo esse atendimento, ele me disse que eu posso fazer. Eu acho que vai ser muito importante, porque é um atendimento diferente. Hoje nós temos vários tipos de atendimento, né? E as pessoas vão se identificar com diversos tipos de atendimento. Eu acho que esse atendimento da mesa e o atendimento da terapia, tanto da leitura, traz muitas respostas. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas o tarô, ele não faz só a leitura da agora, das nossas energias de agora. Ele também traz leituras de vidas passadas. Eu expliquei para ele que essa semana eu fazendo uma leitura muito interessante. A leitura saiu toda em vidas passadas. É muito interessante você ver tantos detalhes ali e entender o porquê daquela questão agora. Então, muitas coisas que nós passamos hoje tem a ver com coisas de vidas passadas, é lógico, mas a maioria das pessoas não tem esse entendimento. E quando a gente consegue passar para ela ali, ela começa a entender e fazer ali um tratamento para ela conseguir desbloquear aquilo na vida dela. E quantas coisas melhoram na vida dela através desse tratamento, através das leituras. Eu acho que a leitura, ela traz ali uma clareza para as pessoas. Ela traz clareza, entendimento, direcionamento. Quando a pessoa aproveita aquilo tudo que está sendo falado ali, porque não adianta só a gente falar e a pessoa não entender e ir por um outro caminho. Se a espiritualidade está te falando ali, olha, essa parte aqui você tem que fazer dessa forma, e a pessoa conseguir entender aquilo ali e aceitar, né? Porque a gente também tem que aceitar o tratamento, aceitar o direcionamento, a vida dela é transformada de muitas formas. Eu tenho muitos depoimentos de pessoas que chegaram até a mim e estão fazendo o tratamento, e outros que já terminaram o tratamento e são muito agradecidos. Através de uma leitura de tarô, que às vezes as pessoas acham tão simples, né? Fazer uma leitura, mas não é. Até porque quando a gente faz uma leitura, a gente está lidando com vidas. E o que a gente falar para a pessoa ali vai estar mexendo com a vida dela. Então é uma responsabilidade enorme você estar falando ali da vida da pessoa. Então também temos que ter o cuidado, né? Aonde vamos buscar essa resposta. Porque não é qualquer pessoa que está apta realmente para mexer ali na energia, para entender realmente o questionamento que a pessoa precisa. Então é algo que a gente mexe com vidas, a gente tem que ter muita responsabilidade e tem que saber falar na hora certa o que a pessoa pode ouvir naquele momento. Também temos que ter sabedoria, porque às vezes a gente vai ver alguma coisa ali que a pessoa não está preparada para ouvir. Então a gente tem que ter a sensibilidade de saber o momento também de falar aquilo para ela. E a espiritualidade vai falar para a gente, olha, espera um pouquinho, cuida do coração dela desse jeito, conversa com ela dessa forma, faz tal tratamento, para você conseguir chegar ao momento de falar com ela do que ela precisa saber. E você vai estar lá apoiando, dando a mão para ela, né?
Então eu acho que essa parte da minha vida me transformou. E eu sou muito grata por ter passado por tantas coisas na minha vida. E hoje eu entendo o porquê que eu passei. Hoje eu entendo de verdade por que eu passei. Porque se eu não tivesse passado por tantas coisas, eu não teria sentido a dor para hoje compreender melhor a pessoa quando ela chega na minha mesa, ela chega no meu atendimento, quando ela fala, poxa, eu já passei por isso. E hoje eu estou aqui e posso auxiliar ela um pouco mais, né? Então, é tudo isso. O trabalho da terapeuta holística, ela vem com um conjunto de coisas. Até coloquei aqui para falar um pouquinho a mais do que eu faço lá. Fora o tarô. Reiki, terapias com cristais, que é maravilhoso, gente. Os cristais têm uma energia incrível, né? Aromaterapia, florais, tudo vai entrando dentro do atendimento, tá? Tudo parte do tarô. Depois do tarô vão vindo os outros atendimentos, tá? Radiestesia, que é outro tratamento que é incrível, que é maravilhoso. Vocês conhecem radiestesia? Já ouviram falar? Eu vou falar com a Verdão e vou trazer depois uma outra palestra sobre a radiestesia para vocês, mas aí eu vou trazer para vocês verem como que é, tá? As figuras, para vocês entenderem. É um tratamento também incrível. Cromoterapia, que é um tratamento feito com cores. E aí tem as limpezas, né? A gente passa os banhos também, as orações, e tudo vai formando ali um conjunto de coisas que vão harmonizando essa pessoa. E o resultado é muito bom, é muito rápido, é muito acolhedor. É um trabalho que me traz muita satisfação. Então eu digo que nada foi por acaso, né? Não foi do nada que aconteceu na vida da gente, aconteceu na hora certa. E hoje eu também tenho o prazer, hoje meu marido não está aqui, mas eu tenho o prazer de estar com o meu marido também trabalhando comigo na mesma profissão. A gente embarcou junto, a gente, que é um grande companheiro, meu marido, Luan, a gente embarcou junto nessa. Quando eu falei com ele que eu queria trabalhar com isso, ele também tinha esses caminhos. Então eu falei, vamos ver, vamos estudar, eu acho que isso vai me fazer tão bem. E ele veio junto comigo, né? Ele veio fazendo o mesmo trabalho. Então ele tem os pacientes dele e eu tenho os meus, mas a gente trabalha com a mesma linha de atendimentos, né? Ele como homem também, eu acho que também tem o diferencial de acessar algumas coisas, porque tem homens que às vezes não ficam muito à vontade com a mulher, né, de falar certas coisas, e a mulher também com o homem, então eu acho que pega ali os públicos diferentes também. Ele também faz o atendimento lá pelo TikTok, faz o atendimento também unitário, né, por pessoa. Então ele faz a mesma linha que eu. E a gente aprende junto, né? Todo dia a gente está aprendendo junto. A gente caminha junto, se ajuda, evolui junto, estuda junto. E é muito bom também, né? Ter uma pessoa que está do seu lado, que também trabalha da mesma forma e que também está no mesmo caminhar. Então, eu sou muito grata à espiritualidade. Volto a falar que o meu começo foi aqui, há muitos anos atrás, onde eu encontrei muitas respostas. E eu acredito que ainda temos muito que aprender, né? Estamos abertos à espiritualidade, que está nos trazendo aí ensinamentos. E essa é só mais uma ferramenta que a gente pode estar oferecendo para quem quer uma ajuda, quer um direcionamento. E quem tiver com curiosidade, quem quiser aprender, quem quiser saber um pouco mais, também estou disponível para quem tiver alguma dúvida. Né? Tem aqui o meu contato, quem quiser falar comigo, estou disponível. Alguém quiser, né, fazer algum atendimento pela casa, eu posso vir aqui, tá? Eu vou estar combinando com a Fernanda para poder fazer o atendimento, dar um direcionamento. Eu acho que vai ser muito bom esse cantinho assim de amor que a gente tem aqui e trazer mais uma luz para a nossa vida. Vocês queriam perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Eu pergunto o seguinte, o tarô tem diversos tipos, tem desde mais sérios ou mais conhecidos, mas vai lá no Alex Croner, vai no Lenormand, que é mais a parte cigana. Sim. Eu pergunto qual desses que você tem uns lindos, maravilhosos, qual desses que você se sintoniza melhor? Eu leio todos, é muito engraçado, porque tem pessoas que às vezes ficam só numa... Só isso que eu ia perguntar. Não, eu leio todos, eu tenho uma facilidade
realidade, assim, eu vou pela beleza, porque a gente também gosta de ver. São iguais, né? Sim. Agora só que uns aprofunda mais um lado, o outro mais Sim, o outro. por exemplo, o tarô, ele tem muitos detalhes, são mais cartas, né? São mais cartas. A próxima vez eu vou trazer para vocês, são mais cartas. E tem o baralho, que a gente fala que é baralho cigano, mas na verdade não é baralho cigano, né? Veio uma coisa assim. É o Lenormand. Eu consigo ver coisas diferentes dependendo do baralho, né? Dependendo do tarô, sim. Porque tem uns que são a leitura mais pontual, outros que vão lá no fundo, por isso que eu pergunto. Isso mesmo. Ótima pergunta, exatamente. Então, a gente consegue ali complementar. Por exemplo, na minha mesa que eu atendo hoje, eu trabalho com 7 tipos diferentes em cima da mesa. Tá? É isso mesmo que eu acho. Eu trabalho com 7 tipos diferentes. Por quê? Tem um tarô que eu gosto de só dar aconselhamento com ele. Ele dá conselho. Mas essa cliente está precisando de um conselho, então ele vai dar um conselho. Outras eu vou ver alguns detalhes a mais. Outros tarôs eu consigo ver a parte mais de vidas passadas. Assim, eles vão complementando. Então eu vou abrindo todos eles. Quando eu vou fazer uma leitura, eu não fico só com um baralho. Eu vou abrindo todos eles e eles vão complementando, me trazendo mais informações. Então é até Esse é assim. o ideal. Eu prefiro fazer assim. E é interessante que quando eles passam para o consulente o que ele precisa saber, ele fecha a leitura. Isso. E como que acontece isso? Quando ele fecha a leitura que não tem mais nada para falar daquela pessoa aquele dia, ele começa a repetir. Tipo assim, eu já te dei as informações, hoje não tem mais informação para você. É muito interessante. É muito interessante. Às vezes você quer confirmar alguma coisa, você abre um baralho, você abre outro, ele vai confirmando tudo aquilo para você. Não tem. A espiritualidade não erra, né? Ela está ali. O que você acha do Crown? Do Alexei Crown? Você gosta que a gente só trabalha com ele? Sim, tem muitas informações ali, você acessa. acessa. A parte de magia. Tem a parte de magia, você consegue ver muitas coisas ali, trabalhos de magia, a gente consegue identificar ali. Tem que Sim. identificar ali. Eu gosto muito. Não sou especialista não, mas eu gostaria muito de ver essa parte. Eu vou trazer mais informações na próxima de vocês. Precisando ver essa parte. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta, que acho que de repente pode ser dúvida de muita gente. Sim. E vamos tocar nesse detalhe. Quando a pessoa te busca para fazer um tratamento, né? Sim. O tarô, ele trata em geral em tudo, qualquer situação específica da pessoa, ou tem um caso específico para isso? Ou ele abrange tudo? Ele pode abranger tudo. Você pode perguntar ali. Tem pessoas que chegam e falam assim, eu quero ver as minhas energias. Quando a pessoa fala assim, eu quero ver as minhas energias, ela quer ver um todo. Saúde também, ele abrange tudo. Pode ver tudo. A gente consegue ver tudo ali no tarô, gente. A gente consegue ver a questão de saúde, como eu falei, vidas passadas, profissional, a parte afetiva que as pessoas buscam muito hoje em dia. Por que aquilo não está dando certo? Por que isso não acontece? Ali a gente consegue ver tudo. Consegue ver tudo mesmo. Então, o tarô, ele abrange tudo. Vai depender do que a pessoa vai em busca, né? Do que ela quer ali. Vai do que ela quer ali. Mas eu sou a pessoa que eu sou muito aberta a trabalhar com vários tipos de baralho, de tarô, exatamente porque eu gosto de complementar. Muito bom. Eu gosto de complementar. Eu gosto de olhar ali todos os tipos de... Tudo que eu posso usar para poder estar fazendo um tratamento, eu faço. Quando a gente começa a fazer um tratamento do tarô, eu vou na radiestesia, eu pergunto no pêndulo também, né? O que eu posso fazer de tratamento nessa pessoa? É a radiestesia? São as mesas quânticas? Cromoterapia? São os florais? O que aquela pessoa precisa? Então eu tenho uma ficha de diagnóstico, onde eu anoto tudo ali daquela pessoa, desde o dia que ela chega até a mim. Tem ali a data de aniversário dela, tem ali todas as informações dela, tudo que ela veio buscar eu vou anotando. E também quando vai resolvendo as questões dela ali, a gente também vai colocando ali, é tão bom, né? Olha, essa questão que foi resolvida dela, essa aqui ainda precisa de mais atenção. Então eu tenho um acompanhamento mesmo. É como se fosse realmente um tratamento de um médico, mais que a gente vai tratar nas nossas energias, né? E com isso também, lógico, a gente vai tratar do mental, a gente vai tratar num todo. Quando a gente trata da energia, trata do mental, do emocional, a gente também está tratando o nosso corpo. Porque se a gente não trata dessa parte, o nosso corpo também sofre. Então, na verdade, nós temos que tratar de tudo um pouco.
E a gente tem que ter a mente aberta para poder aprender mais sobre as coisas, não ter medo de descobrir, de entender sobre as coisas, né? A gente busca aquela informação e cada um ela vai ali se direcionar para alguma coisa. Vai ter pessoas que não vai gostar do tarô, vai buscar outra informação, outro tipo de ajuda, mas vai ter pessoas que vão achar muito interessante, porque o tarô ali vai dar um direcionamento mais, vamos colocar no meu caso, né, gente? Mais afetivo ali, mais acolhedor. É o trabalho que eu gosto de fazer. Eu, já antes de eu fazer a parte de trabalhar com isso, eu fui atendida por algumas pessoas. E foi bom, a pessoa sim, me deu as respostas que eu queria, mas ela não fazia o trabalho desse acolhimento, dessa terapia que tenha mais do trabalho de cura. E hoje eu sei da importância que tem isso. Né? Eu sei dessa importância. Eu estou observando você, que eu achei muito interessante. Você sabe a palavra, a cada paciente tem que ser diferente. Tem que ser. Uma amiga minha foi uma taróloga, e a taróloga era boa taróloga. Sim. Só que ela virou para ela e disse assim, saiu uma carta da morte. A pessoa, aí depois ela tentou, a taróloga tentou consertar a situação, a minha amiga saiu apavorada. Então, a carta vou dar um exemplo da carta da morte. Nem sempre a carta da morte fala sobre morte, tá? Nem sempre às vezes a pessoa não sabe, né? Mas quando chega numa leitura, saem tantas cartas ali que a pessoa pode ficar com medo. Mas nem sempre a carta da morte fala sobre morte, tá, Às vezes é um gente? fim de ciclo. Sim, Mas aí a pessoa exatamente. assim, virou cara, saiu a carta da morte. Saiu Não. apavorada. Por isso que tem que ter um jeitinho para falar, né? Tem que ter a forma de falar. Porque quando a pessoa vê aquela carta ali, a pessoa fica com medo. Eu vou até comentar de um assunto que saiu de uma cliente. Quando eu faço a leitura pelo WhatsApp, a gente manda a foto, né, das cartas e vou mandar um áudio do que saiu ali. Aí eu mandei as fotos e comecei a fazer a leitura. Aí a minha consulente falou, nossa, mas tem uma cobra ali. Tem uma cobra ali, essa cobra não é boa. Falei, essa cobra nessa leitura ela é boa, porque ela vem falar da transformação dessa pessoa. Então a gente tem que saber muito bem fazer leitura para não passar uma informação errada. Então você vê que ela olhou aquilo ali e ela já ficou com medo, ela achou que aquela cobra era uma coisa ruim. Falei, não, essa cobra ela vem mostrar que essa pessoa está passando por um momento de transformação e que vai ser bom para ela. A cobra ela não troca de pele? Sim. Ela não passa por uma transformação? Então nessa leitura ela mostrava a transformação dessa pessoa e que ia ser muito bom. Falei, calma, não fique com medo, vamos terminar a leitura e você vai entender que tem um porquê dessa cobra daí. Então tem tudo isso. Muito bem. E cada um tem aquela, como a senhora mesmo disse, cada um nós temos que ter um jeitinho ali para conversar, para falar, para mostrar. Tem assuntos que saem, sim, assuntos que são mais difíceis de falar com a pessoa e nós temos que saber o tempo certo e a hora certa de falar. E por isso que eu gosto tanto de fazer todo esse acompanhamento, de fazer esse diagnóstico, de colocar cada detalhe, porque são muitas pessoas. Então eu nem poderia lembrar de tantos detalhes de tantas pessoas. Então eu faço ali um diagnóstico mesmo, eu faço uma ficha desde a primeira vez que a pessoa vem estar comigo, faço uma ficha e acompanho até o dia que ela quiser, né? Até o dia que ela se sentir bem, até o dia que ela quiser o meu atendimento. Acho que elas gostam, porque cada vez que elas fazem, indica mais uma pessoa. E aí vai chegando mais pessoas ali para a gente, né, trazer o amor, trazer acolhimento e trazer respostas através da espiritualidade. Então eu falei um pouquinho do meu trabalho hoje. Quero falar com o Bernardo, que eu vou estar trazendo aí um atendimento para vocês, combinado, né, de estar trazendo um atendimento para vocês, da mesa quântica que ele falou que eu posso trazer, do tarô, para quem quiser, pelo menos uma vez por mês eu pretendo trazer. Ela fez assim, ó. Trazer. Olha, gostaram? Gostaram? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quero agradecer demais a oportunidade. Porque eu acho que há muita confusão das pessoas, e às vezes até preconceito com tantas coisas que houve, que acha que quando fala assim, tarô, uma coisa pra cá, é jogo de adivinhação. Tem total diferença. Não é um jogo de adivinhação.
cura. Exatamente, Rodrigo. Não é um Isso jogo de muito adivinhação. importante, né? É muito importante o que ele está falando. Não é um jogo de adivinhação. Você está ali lendo a energia da pessoa naquele momento. E outra coisa que eu vou complementar aqui que ele me lembrou, é que quando a pessoa faz uma leitura, a gente vai falar ali sobre a energia daquele momento, mas só que pode ter mudanças. Vai ter mudanças de acordo com o que a pessoa ali tomar o direcionamento. É a mesma coisa, ó, você não pode passar por esse lado aqui, porque esse lado aqui tem um buraco ali, você pode cair. Aí você vai avisar para a pessoa. Se a pessoa quiser passar por aquele lugar ali, ela vai estar correndo risco. Então, o tarô, ele vai estar ali te dando um direcionamento para você poder ver o que é melhor para você. Então, ela muda as energias também. Porque às vezes a gente vai passar uma informação para a pessoa e a pessoa vai ficar com aquilo na cabeça, mas isso vai acontecer? Então, o tarô está te mostrando que pode acontecer dessa forma, mas se você fizer assim, desse jeito, você corta essas energias. Então, assim que a gente faz a leitura de tarô. A leitura de tarô é para ajudar, não é só para você falar o que está acontecendo. Dentro do que a gente pode estar ali mostrando para a pessoa e mostrando um direcionamento, o tarô vai estar ajudando e muito. Depois eu vou até trazer uns depoimentos para mostrar quantas coisas ajudam o tarô, quantas coisas. A gente acha que é uma simples leitura, mas não é. São muitos detalhes que aparecem ali, que às vezes a gente passa no nosso dia a dia e não entende por quê. A gente consegue identificar também energias não só da gente, mas energias de locais. Às vezes a pessoa me pede assim, Gabi, eu estou sentindo uma energia na minha casa. Será que tem alguma coisa lá? A gente consegue ver energia também dos locais através da leitura do tarô. Não só a energia nossa, mas a gente consegue ver a energia também dos locais, também, que é muito interessante. E aí a gente consegue fazer o tratamento também daquela energia. Então, muitas vezes a pessoa não tem nem noção do que está acontecendo ali. O tarô ele realmente mostra, dá muitas respostas. Fiquei feliz de saber que vocês vão gostar do atendimento. As carinhas são bonitas. Eu acho que vocês vão gostar bastante, vai ser muito bom. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que eu tenha trago um pouco assim do que eu poderia dar de informação, né? Da próxima vez trago mais informações, essa foi só a primeira, para vocês poderem sim interagir mais, entender mais um pouco mais sobre essa ferramenta que é tão bonita e tão importante, que faz tantas transformações na vida das pessoas. Muito obrigada.